no RJ, o podcast mais improvisado do mercado. Está começando com mais um episódio. Dessa vez está recebendo aqui uma arquiteta de peso. Isso mesmo, Lorena Barros. E não é porque ela é pesada, não, é porque ela conhece o mercado, conhece o varejo e conseguiu unir o trabalho belíssimo da arquitetura, né, com o varejo, com o consumidor, com aquele olhar diferenciado, aquele olhar de trás do balcão olhando para o consumidor. E a gente vai ter um bom bate-papo hoje aqui sobre varejo, sobre arquitetura, sobre o que está acontecendo hoje no mercado e essa luta infernal entre o e-commerce e o varejo físico, né? Quem afinal vai ganhar? Vamos ver aqui, né? Porque se tem aqueles construtores de sites, aqui está uma construtora de sites, né? Só que aquele site físico, né? Lorena, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no Sextou com RJ, que é o podcast mais improvisado do mercado. Não tem roteiro, você pode confirmar isso aí, pessoal. Não tem roteiro, não tem pergunta combinada, não tem nada. Aqui é na lata. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, trocar essas figurinhas, falando muito sobre varejo, né? E você teve toda essa sua experiência lá nos Estados Unidos, então vamos compartilhar. O bate-papo vai ser bom porque você tem muita experiência de varejo. Mas, Lorena, vamos se apresentar, né? Vamos apresentar você para a galera que não te conhece, pouquíssima gente aqui em Natal, mas esse podcast vai virar aí o Brasil inteiro, então vou deixar com que você se apresente aí. Olá, eu sou Lorena Barros, sou arquiteta, especialista em arquitetura comercial. Estou no mercado há mais de 19 anos. Há 8 anos nós fundamos a Arquitetura Integrada, inicialmente com uma sócia, agora nós seguimos sozinha nessa luta para desbravar aí a arquitetura comercial e fortalecer ainda mais esse varejo. A gente já atendeu a mais de 400 marcas, a gente está aqui sempre trocando essa figurinha, sempre se reinventando e trazendo essa nova visão, como você colocou, né? Esse digital. Essa Lorena, nova experiência. você falou uma coisa muito interessante, você fala de marcas, né? Eu tenho falado muito sobre a importância da marca para o consumidor, aquela importância de ter uma segurança, né? Ou seja, quando ele reconhece a marca, quando ele enxerga que as cores, o logotipo, aquele ambiente, ele se sente mais tranquilo, ele se sente mais à vontade. Seu trabalho é fundamentado nisso? Como é que você... Vamos partir do princípio, né? Como é que você, quando você atende um cliente, o que você leva para ele? O que você fala? O que você traz aí para o varejista? Eu falo para o meu cliente que minha arquitetura não é para deixar o espaço físico bonitinho. Esse não é meu objetivo. Meu objetivo é fazer com que meu cliente venda mais através de uma arquitetura comercial estratégica. E aí a beleza ela vem como uma embalagem. E aí o conteúdo, o bolo, o presente é toda uma estratégia que a gente vem por trás. E a gente embala, faz aquela cobertura para que fique bonito e visível aos olhos do cliente, para atrair esse cliente para consumir naquele espaço. Eu digo que a arquitetura comercial, que no meu ver, como eu projeto, ela é pautada em 3 pilares. O primeiro dele é a identidade de marca. Um cliente que chega para mim sem uma marca definida, sem um estudo de marca, sem estudo de cor, sem estudo realmente do propósito dele, de como vai ser estampado isso, é um projeto para mim que fica muito mais difícil de projetar. Então, meu primeiro pilar, ele está sempre relacionado à marca. E essa marca ela tem que ser trabalhada tanto no digital, mas aí a gente tem que realmente projetar desse digital para o espaço físico. O espaço físico. O segundo pilar que eu falo... Antes de você passar para o segundo pilar, deixa eu parar nesse primeiro pilar, porque eu vi um post nas suas redes sociais. Quem quiser seguir aí, Arquitetura Integrada, não é isso? Pronto, @Arquitetura Integrada, você vai seguir a Lorena lá. Cara, tem conteúdos incríveis. E lá você fez um vídeo sobre a Pasteleco, se eu não me engano, é isso? Sim, a empresa um rebrand que foi feito. Isso foi você que fez ou eles fizeram a mudança de marca e você entrou com design? O que é que acontece? A Pasteleco estava no mercado há muitos anos. Verdade. E ele recebeu uma proposta de sair da onde ele estava, porque o shopping se modernizou e criou uma praça de alimentação. E nesse processo, o cliente quis se modernizar junto com o shopping, nos convidou para fazer o projeto da nova loja da Pasteleco.
E aí a gente foi, com muita conversa, a gente foi atrás desse design que a gente iria colocar. Em paralelo a isso, como eu disse, um dos meus pilares é a identidade de marca. O cliente decidiu fazer uma repaginação na marca dele. A marca, nós não trabalhamos no redesign da marca. A gente sempre pega de um designer que já trabalhou essa marca e foi isso que aconteceu. Ele repaginou essa marca, a gente participou do processo dele, dessa repaginação, então ele sempre escutou a gente. Ajudou, deu orientação. Ajudou e a gente participou de todo esse processo e assim a gente reconstruiu a nova loja da Pasteleco, mais modernidade e também agregando esse novo serviço que ele iria. A própria forma que ele tem uma forminha de massa, justamente já para fazer esse link. Eu gostei, massas e pastéis. Gostei, você até comentou no vídeo, você falou, olha, antes era um pastelzinho, um negócio e tal, e houve essa mudança. Antes da gente voltar para os dois outros tópicos, eu queria puxar aqui um detalhe importante. Meu público, em maior parte, são postos de combustíveis, e eu sempre digo a eles essa visão de shopping, né? Essa mentalidade de shopping, que você não aluga simplesmente o espaço, né? O shopping, ele diz, olha, eu vou te ceder aqui um espaço para você vender, vou botar pessoas na frente. Mas existe uma série de regras. E o shopping fez com que ele se modernizasse, né? O shopping que ele estava, ele acabou saindo, voltou, como foi? Não, no próprio shopping, enquanto estava sendo construída a praça de alimentação, ele ficou no ponto dele ainda dentro do shopping. Quando construiu, aí ele mudou de ponto. Ah, show de bola. Ele permaneceu. Então vamos para os dois outros pontos aí, mas pode ficar. E aí você falando sobre posto de gasolina, realmente, hoje em dia, hoje eu estou projetando para uma loja dentro de um posto de gasolina. Eu entreguei ontem esse projeto. Temos que que... muito não está legal. publicado aqui. Se tivesse, eu teria visto. Não está publicado, a gente ainda vai publicar. Entreguei ontem. Esse projeto vai ficar muito legal. E tá já na agulha mais 2 outras lojas para dentro de posto de gasolina. Então, assim, tá sendo uma nova tendência, esse novo olhar de posto de gasolina, trazer esse varejo para próximo dele. E além do que a gente já tem de tradicional, né? Que é as conveniências. Que as conveniências, aí a gente tem que ter outro time de projetar varejo ali dentro. Porque as pessoas entram com um tempo, muitas vezes, né? Segundos. Exatamente. E tem que mudar isso. Tem que mudar, depois a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá, os outros dois pontos que eu te interrompi. Pilares. Então, assim, o primeiro pilar é essa identidade de marca. É super importante que o cliente já chegue com essa marca mais fortalecida, com cores, com a tipologia de letras, com tudo, com a marca. É importantíssimo. Esse é meu primeiro pilar. Ele é um grande balizador para mim. O segundo pilar que eu falo é quando o cliente ele me chega com um plano de negócios. Então, o cliente tem que saber quem é o público-alvo dele, quais são as metas de vendas, quais são os produtos de maior valor agregado. Você exige isso? Você exige um plano de negócios? Eu não exijo, mas quando ele vem com essa informação para mim, minha estratégia ela é muito mais assertiva. Caramba, sensacional. Continua, desculpa ter interrompido. Ela é muito mais assertiva. E aí, quando o cliente não tem esse plano de negócios, aí a gente vai trabalhando um briefing em cima daquele cliente e a gente vai captando as informações dele. Qual é o produto dele, qual é o ticket médio que ele espera do cliente, qual a margem que ele quais são os produtos de maior valor agregado, quais são os produtos que ele quer que saia mais, quais são os produtos de venda casada que ele quer ter, que ele quer que saia em combo. O que é que eu posso fazer com que, como estratégia mesmo de negócio, que ele possa consumir mais dentro daquele espaço de uma forma estratégica, utilizando a arquitetura. Sensacional. É uma consultoria de venda. Você faz uma consultoria de venda. E aí, quando a gente tem essa informação do primeiro pilar, de identidade de marca, segundo pilar, quem é o público-alvo dele, como é que eu posso atingir, como é que eu posso influenciar essa venda, aí eu parto para o terceiro pilar. E o terceiro pilar é exatamente o espaço físico. E como é que eu posso materializar essas duas estratégias dentro de um espaço físico e que eu coloque, de fato, o design. E aí eu consigo ser mais assertiva dentro das expectativas de venda. Então vamos lá, os 3 pilares. Primeiro, a identidade de marca. Segundo, plano de negócios. E o terceiro, espaço físico. Espaço físico. Que é quando eu materializo. E junto a esses 3, eu tenho o que eu chamo de eu consigo montar um layout inteligente.
Se a gente, bom, a gente vai já falar sobre layout inteligente. Eu gosto, você fala muito nas redes sociais, mas vamos falar um pouco agora sobre o mercado de varejo. E a gente teve os LPs que foram substituídos pelos CDs, que depois foram substituídos pelos streamers, agora estão voltando como vintage, aquela coisa toda. As lojas físicas, quando o e-commerce começou a bombar, ficava sempre naquela, vai acabar, não vai acabar, vai acabar, não vai acabar. Veio a pandemia. Agora que loja vai se acabar, vai se acabar. Passou-se a pandemia, shoppings se reinventaram, as lojas se reinventaram e o que você traz? Qual é a tua visão em relação à importância do varejo físico dentro do comércio em geral? A loja nunca vai acabar. O espaço físico nunca vai acabar. O ser humano, ele tem necessidade de uma experiência, ele tem necessidade de se conectar. O ser humano, ele tem necessidade de pegar, de sentir. E quando a gente traz essa materialização, que é o digital agora, né? Essa materialização do que a gente tem no físico e materializa dentro de uma loja com experiência, tem uma outra conexão com a marca, tem um outro fator de venda e os clientes, eles conseguem, os empresários conseguem faturar muito mais quando ele investe nessa experiência, né? É tanto que existem algumas lojas, modelos assim que a gente acaba trabalhando, eu também coloquei um pouquinho aí nas redes sociais, que é por experiência, e você pegar no produto, você sentir o produto, você experimentar, você se conectar de uma forma diferente, é algo que só a loja física pode proporcionar. Então, assim, o que venho vendo, já é meu segundo cliente no último mês, que tem e-commerce e está agora montando seu espaço físico. Ontem eu tive uma reunião para a gente começar a montar um outro espaço físico. Então, assim, é muito legal quando você vê essa nova visão do empresário. E você vê com dados concretos de venda. Então, a gente teve uma cliente que ela vendia semi-joias na internet. E aí, quando ela montou o espaço físico, ela disse, primeiro mês eu dobrei minhas vendas no espaço físico. Então, é uma outra conexão que você tem. Claro que eu acho que tem que, óbvio que tem que ser uma coisa casada, é algo que nenhum dos dois vai mais morrer, mas se conecta de uma forma, assim, muito legal. Esse é um desafio muito grande, principalmente quando eu falo para os donos de postos de combustível, que eles têm que se digitalizar. Falar, olha, abastecer um carro, ele é 100% físico, né? Comer um cachorro quente, ele é 100% físico, mas ele passa pelo digital. As novas gerações estão aprendendo a se conectar pelo digital. Então, as crianças de hoje vão chegar com 18 anos, 20 anos numa loja, vão querer tocar alguma coisa assim. Peraí, como é que eu sei o que isso aqui, como é que isso funciona? Vão querer passar. Mas fazer uso da tecnologia é uma forma de experiência. E essa experiência, quando você consegue conectar, inclusive quando você trabalha até um marketing sensorial mesmo, que você consegue conectar uma visão, que você consegue um tato, que você consegue um cheiro, né? Então, quando você consegue conectar pelo menos 3 sensoriais, você conecta muito mais o seu público àquele espaço. E vou dizer mais, quando você atinge muito mais um paladar, aí é que conecta um cheiro, né? Um olfato, que conecta. O olfato é o que mais faz você criar uma memória afetiva por aquele espaço. Então, é algo que tem que ser investido, sim, tem que ser implantado para ontem. Show de bola. Então, vamos falar sobre layout inteligente. O que é layout inteligente? Layout inteligente é quando a gente materializa aqueles 3 pilares no espaço físico, mas eu posicionando a setorização estratégica. Então, eu vou fazer com que esse layout, para quem não sabe, é quando você pega um espaço físico e é como se no desenhozinho você visse assim de cima as gôndolazinhas de produtos, o caixa. Então, quando a gente faz essa circulação desse cliente dentro desse espaço físico, de uma forma estratégica, eu aumento o ticket médio de vendas. Então, layout inteligente é a gente pegar essa estratégia do negócio, fazer um posicionamento de produtos de uma forma estratégica, fazer com que essa circulação desse cliente ela seja favorecida e impulsionada para o consumo e que ele tenha, no final, uma experiência de compras positiva.
Então, já que você está falando de ticket médio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é responsável por chegar numa loja de conveniência e mandar colocar os doces, as balas ali no Sim, caixa? ali é totalmente compra por impulso. Encontramos a culpada, os pais responsáveis que não conseguem entrar numa loja de conveniência sem que a criança pegue alguma coisa. Está aqui a nossa culpada. Lorena, me fala, como é que a gente consegue induzir? Essa do checkout é bem conhecida, né? Você coloca produtos de alto giro ou de valor agregado, né? Toda vida que você entra no supermercado, primeiro corredor geralmente é perfumaria, é algo de alto valor, né? Então, como é que você trabalha isso com o pequeno varejo, com aquelas pessoas que talvez nunca ouviram falar nem na palavra layout? Você pega algum cliente às vezes que é assim, cara, nunca ouviu layout. O que é layout? Eu vi que você já pegou de açougue a supermercado, de loja de roupas, todo varejo você tem essa expertise, mas me fala um pouco sobre essa dificuldade aí. O que é que acontece? Para a gente trazer essa estratégia, de fato, é igual a uma consulta médica, né? Cada caso é um caso, cada um vai ter uma receita e cada negócio é único. A gente tem uma base do bolo, eu sempre digo que a gente vai construindo juntos esse layout. É algo que eu preciso muito construir junto com o cliente. E aos poucos ele vai me soltando informações importantíssimas que para ele nem sabe, mas com a nossa expertise a gente consegue, epa, isso daqui é um ponto importante para trazer uma experiência de consumo para o teu cliente. E a gente vai aumentar de fato, esse aumento de vendas vai existir quando a gente proporciona com que o cliente ele consiga circular mais dentro dessa loja. Verdade. E aí, como é que eu consigo fazer com que ele circule mais? É com estratégia de pontos focais, é com estratégias de consumos específicos, de produtos específicos que ele está acostumado a consumir naquele lugar. Então, eu vou posicionar de um ponto estratégico. Então, vamos fazer aqui uma analogia bem fácil. Quando a gente vai no supermercado, um dos grandes produtos de giro é aquele danado pãozinho francês. E aí você quer comprar um pãozinho francês. O pãozinho francês está onde? Lá no fundo do supermercado. Verdade. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia para fazer com que o cliente ele percorra o meio dos corredores de alto valor agregado. No meio do caminho ele encontra uma promoção. No meio do caminho, aí ele vai voltar para o caixa, aí ele vai passar por aquela fila cheia de guloseimas. E ali a gente batizou como uma fila inteligente. Porque é uma fila que vai fazer com que você tenha ali uma vendinha, compra por impulso. Então, a gente vai aumentando o ticket médio do cliente quando ele circula mais dentro desse espaço, quando a gente faz com que ele realmente se direcione para o produto dele de destino. Porque ele tem que ter a experiência dele de compra. Eu vim comprar isso, eu tenho que sair com isso. Então, mas como posicionar? Às vezes tem pessoas que não posicionam o produto dele de ouro de uma forma que faz com que o cliente não compre nada. Já na frente, bota lá no Bota começo. logo lá na frente. Ou então faz algo, muito varejo acontece isso. Isso aqui é o mais normal de tudo no mundo. É entupir de produto o ponto físico. Então, assim, o ponto físico parece ser um estoque. O estoque tá ali, o cliente não consegue andar, fica passando assim de lado, quer pegar o produto dele de destino e não consegue pegar. Isso é matar o seu negócio. Pelo amor de Deus, não faz isso na vida. Então, é melhor que você coloque. Isso não quer dizer que seja um ticket alto, uma loja de alto de valor agregado, não. Qualquer negócio, ele não é para ser entulhado, não é para ser um estoque. É para você colocar seu produto a uma vista, a uma certa distância, para que o cliente consiga ver aquele produto, consiga consumir, consiga de fato apreciar e querer consumir ele. Quando você bota ele aqui muito perto, sua visão não permite, ou então está muito entulhado. Excelente. Então, faz com que bloqueie esse consumo a mais. Então, você traz para o teu cliente, ou seja, tudo uma análise do consumidor, daquilo que ele vai vender, do plano de negócio. Cara, eu estou encantado, tá? Eu não sabia que a arquitetura estava nesse nível, né? De você adentrar no negócio da pessoa, de não só mexer cores, espaços, mas de você tentar entender o fluxo de pessoas. Eu já vi alguns vídeos você falando sobre a questão do fluxo. Olha, a gente vai fazer assim, porque o fluxo aqui é assim, assado e tal.
E isso eu acho interessante porque, ah, como ser humano, nós temos, nosso organismo tem três funções básicas, né? Uma delas que é o que eu sempre digo, que impacta mais no consumo, é a sobrevivência. Então, tudo que é ruim, experiências más, dores, sustos, medo, o cérebro ele pega todas aquelas memórias e armazena de um modo muito fácil, de fácil acesso, e que de forma inconsciente o nosso cérebro trabalha em relação a isso. Por isso que tem que tomar muito cuidado com as cores, porque você acaba, uma pessoa entra na loja, sai, ele não vai saber explicar por que ele não quis. Mas houve alguma associação que ele fez de alguma coisa que ele passou que ele resolveu não entrar. Então, você estudar o consumidor é o que eu digo para todo varejo, Lorena. Todo varejo. Olhe para o seu consumidor. Olhe para o cliente. Você hoje vende joias, semi-joias, você vende roupa. Amanhã você está vendendo banana, não importa. Porque você está olhando para o consumidor. O consumidor parou de comprar joias, começou a comprar banana. O cliente é seu, o consumidor é seu, você está lá. Agora eu quero trazer uma outra. Vamos voltar aqui para a arquitetura integrada. Estou olhando aqui no seu site, que é www.arquiteturaintegrada.com.br. Você já projetou mais de 320 mil metros quadrados. Quer dizer, já está mais, né? Já está perto dos 400, é isso? Mais ou menos? Ainda não fiz o cálculo esse ano, não. 400, mas a gente pode dizer que você projetou linearmente falando daqui para Recife. É muita coisa, né? Não, muita coisa. São 9 anos, você disse 9 anos de... 8 anos de arquitetura integrada, mas 19 anos ao longo do caminho. Esses números não são só meus, era junto também quando eu tinha minha sócia, Poliana Rangel. E o ano passado a gente desassociou e agora a gente segue. Então aí está agregado aí mais alguns números que a gente vai fazendo ao longo desse tempo. Mas é muita área projetada, é muita marca atendida, são mais de 400 projetos e a gente tem a cada dia aprendido mais e mais com esses nossos clientes. Então, quando você fala assim, é uma mentoria, um dia desse eu acho que a minha reunião todinha com o meu cliente eu nem falei de arquitetura, eu fui falar do negócio dele. Eu disse, espera aí, seu plano de negócio não está alinhado com o que você está me dizendo, vamos refazer aqui. Então, eu gosto de trocar essa experiência com o cliente, eu gosto de trazer essa visão empreendedora, eu gosto de participar desse processo, porque a gente vai crescendo, vai conseguindo moldar com mais personalização o negócio dele. E aí fica mais fiel ao cliente que é dele. Porque, como você falou, às vezes o empresário ele faz o que ele gosta, o que ele quer. É o design dele. Que ele acha bonito. Ele acha bonito, ou então ele viu isso em algum lugar e achou bonito, mas aquele negócio ficou bonito conectado para aquela realidade. Não é sua realidade, não é a realidade do seu cliente. Então, assim, a nossa primeira conversa é muito sobre isso. Quem é o seu cliente? O ano passado, Lorena, nos grupos, eu participei de vários grupos de WhatsApp, um dos grupos de revendedores, alguém colocou uma foto, que eu lembro até hoje, que era um posto Ipiranga, o cara estava sorteando um porco gordo. E aí todo mundo tirando onda, rindo, não sei o que lá e tal. Eu falei, olha, provavelmente ele conhece o cliente dele. Porque geralmente você pensa numa moto, você pensa num iPhone, talvez da região onde ele seja, eu não lembro, o pessoal já postou para tirar brincadeira e tudo e tal. Mas provavelmente na região dele o cara entende quem é o cliente dele. Se ele sortear lá uma moto, o cara, não quero moto para quê? Eu quero porco gordo, né? Então, ou seja, então você ter esse saber o que o seu cliente quer e moldar o seu negócio dessa forma, eu acho que é um passo fundamental para lutar fortemente com o e-commerce. Por que eu falo do e-commerce? Porque o e-commerce ele traz tantas facilidades, né, de você não precisa nem se vestir para sair, para ir lá, você entra. Compra a qualquer hora, traz comodidades que realmente, mas é uma outra experiência de compras, né? É diferente do espaço físico. O espaço físico, engraçado, as pessoas, elas sentem necessidade de se conectar com outras pessoas. Então, apesar da gente viver nesse mundo digital, viver nesse mundo muito de tudo se resolve pelo celular, se resolve.
Mas existem até estudos comprovados que falam exatamente sobre essa conexão com outras pessoas ajudam nessa saúde mental. Então, um dos remédios, inclusive, é você sair de casa e se conectar com outras pessoas. E quando você consegue conectar esse espaço físico com um bom atendimento, aí o negócio realmente voa, porque fica mais fácil realmente do cliente se conectar àquele espaço. Olha, eu tenho que aproveitar tua expertise e teu conhecimento para a gente falar um pouco sobre Black Friday. Foi publicado no blog do RJ uma pesquisa feita pela Wake e a Opinion Box, recentemente, feita em julho desse ano, em que quase 67% das pessoas estavam se preparando para comprar no Black Friday. Como é que você orienta os teus clientes a essa, como é que eu posso chamar, essa flexibilização, não, Só essa oscilação. oscilação de clientes, né? Porque você está ali no varejo pequeno, médio, onde os espaços são reduzidos, e, né? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga? Todo espaço comercial, ele tem que ter uma movimentação, independente do que seja. Então, assim, a gente tem uma área que a gente chama de visual merchandising, que vai trabalhar essas vitrines, independente do que seja seu negócio. Seja de roupa, seja acessórios, seja dentro de um supermercado, seja dentro de um mercado. Então, você movimentar essa exposição desse produto é de fundamental importância para você atrair esse cliente para esse consumo. Quando a gente está falando de Black Friday, a gente está falando de uma grande promoção. E essa grande promoção, ela tem que ser realista, né? Não adianta aí metade do dobro, aí também não vale. Mas a gente tem que ser também apelativo nesse espaço físico. Esse espaço físico, ele tem que realmente gritar para o cliente. Porque a Black Friday, ela é uma promoção extremamente agressiva. Então, se é para ela ser agressiva, entenda que na internet está sendo agressivo, o digital está sendo agressivo, então fisicamente eu tenho que também fazer com que esse espaço ela tenha uma ambientação agressiva. E aí essa ambientação, obviamente, é uma ambientação temporária, é um visual merchandising temporário, com uma comunicação bem agressiva. Então, a gente tem que sempre ter essa preocupação do link. É tanto digital com espaço físico. Ele tem que se falar. Perfeito. Não, Eu perfeito. entrei numa loja que eu fiquei revoltada, assim. Eu disse, caramba, fazendo mega promoção sobre São João. Eu entrei na loja, a loja não tinha uma música de São João. Não tinha uma bandeirinha. Gente, não conecta. Eu disse, eu não estou no São João. Aquela promoção de lá, daqui não existe. Então, assim, a gente tem que falar com esse cliente de todas as esferas. É físico, é digital. A gente vê, inclusive nos Estados Unidos, uma necessidade incrível do varejo de se conectar com seus consumidores. Eu tenho nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tem um vídeo lá que eu falo sobre a loja da Nike, da Quinta Avenida, que é uma loja clássica. O ano passado eu fui nessa Nike, nesse ano eu tive novamente em Nova York na feira, mas eu não fui na loja da Nike, eu fui na da Adidas. E, para quem não sabe, essa loja da Nike, eles colocaram uma quadra de basquete no meio da loja. A loja são vários andares, então de todos os andares da loja você consegue enxergar essa quadra de basquete. Bacana. Então, olha a quantidade de espaço que ele perdeu de venda. Né? Mas olha, de onde você estiver, em qualquer andar que você esteja, você consegue ver a quadra de basquete. E tem um jogo interativo que as pessoas jogam lá, ele projeta no chão o que você tem que fazer e é gratuito. Você vai lá na loja, pega um tênis, experimenta o tênis e faz tudo isso. E o interessante é que quando eu fui esse ano na loja da Adidas, a Adidas fez a mesma coisa, parecido, só que com um coach, com um treinador. Ou seja, outra experiência. Um treinador dando orientações para o consumidor, para o cliente, como ele fazer isso, como ele fazer aquilo, totalmente gratuito. E eu lembro quando eu fui na loja da Nike, eram umas 8 e pouco da manhã, Nova York começa, quando está no inverno, começa às 9, e uma fila imensa, estava nevando,
e uma fila imensa, e o tempo de eu parar para tirar o celular e fazer o vídeo, a fila deu a volta no quarteirão. Eu falei, gente, vocês não acreditam, essa fila imensa aqui são jovens que vão entrar naquela loja ali, o cara tá aqui no frio para poder jogar, para poder participar. Essa experiência é fundamental, você dá essa orientação, e assim, eu estou realmente impressionado, Lorena, com esse nível, porque a gente vê que você tem clientes de médio porte, e tudo, mas você tem clientes pequenos também. A gente viu, inclusive eu comentei com você, a gente viu um quiosque que você projetou, foi no Nordestão ali, né, no Cidade Jardim, Isso. um quiosque de semijoias, não é isso? Joias, semijoias. E, cara, me fala sobre essa experiência. Eu gostei, eu passei lá, falei, pô, eu conheço isso aqui de algum lugar. Eu passei, fui na loja ao lado, eu passei e me conta como é que foi a experiência, o desafio de em tão pouco Espaço, né? espaço. Conseguir projetar. Ali foi uma experiência muito interessante, porque a gente só tinha 3 metros quadrados. 3 por 1, né? E a gente teve que ganhar espaço ali na altura. Mas a gente utilizou ali muitas estratégias que a gente coloca dentro de posicionamento que eu falei, de grande valor agregado, médio, e até aquele de venda por impulso. A gente trabalhou ali uma forte identidade de marca, a gente trouxe aquela atmosfera que ela tinha no digital, materializou no espaço físico. E ela foi o meu exemplo que eu coloquei aqui logo cedo, que no primeiro mês ela conseguiu dobrar as vendas. Não, Então, e vai vender muito e mesmo, vai porque tá vender. bonito. Quando você estava falando aí sobre essas experiências de loja, eu estava até tentando ali catar alguma, mas eu vou deixar ali para depois. Mas são as flagships que a gente chama e que elas são exatamente lojas modelos e que as pessoas vão para aquelas lojas justamente para ter experiências. A gente participou do Acelera Varejo, eu até fiz uma publicação aí que a gente foi na loja da Nike, do lado na loja da Adidas, lá De São Paulo, não, a gente foi para o Rio de do Janeiro. Rio. E lá a gente teve uma experiência, então faz também a personalização de quem quer de um tênis, de uma camisa, enfim, ele faz essa personalização, mas tem várias outras experiências, inclusive eu participei da experiência de testar o tênis e corri na esteira, tem lá uma esteira, tem assim um espaço com umas telas, e aí eu podia escolher o cenário que eu queria correr. Então isso é uma forma de você utilizar aquele produto, ter uma nova conexão com a marca e realmente faz muito sucesso a gente pensar dessa forma, porque traz um resultado financeiro mesmo muito interessante para a loja que começa a trabalhar com mais experiência. Tanto que existe até uma frasezinha que a gente fala como assim, trate sua loja como se fosse um flagship. Então você não precisa ter uma loja modelo, transforme qualquer loja em uma loja de experiência. Experiência. Não, eu gostei do que você falou e levando para esse ponto da personificação, né, dos produtos, ou seja, personalização. Você chega lá, você pega um tênis, pode colocar lá seu nome. É isso que a Adidas faz lá na loja do Rio de Janeiro. Né? Que eu vi isso na loja da Nike. É o quinto andar da loja. E eu pensei o seguinte, cara, você investe milhões, bilhões numa marca. E você se rende ao consumidor quando você diz assim, não, vem cá, pega isso aqui, ó. Paguei um design para desenvolver. O que você quer nisso aqui? Ah, eu quero uma florzinha. O cara vai lá e... Hoje em dia é uma grande tendência de personalizar. As pessoas, elas realmente querem aquele produto exclusivo. Então, assim, é uma grande tendência hoje em dia da experiência de consumo é ter esse produto personalizado. É você tratar personalizado, seja assim, qualquer negócio. Então, se você vai receber uma pessoa, fazer uma plaquinha com o nome dela já é uma experiência, porque está personalizado receber ela com uma plaquinha. Então, experiência, ela vai se envolver de diversos detalhes. E assim, essa personalização é uma grande tendência atual. Beleza, agora eu quero voltar para o assunto do posto de combustível. Você já entregou uma loja, você pode dizer qual é Vai ser o a segmento? Dico Açaí. Dico Açaí. Dico Açaí, que aí no mesmo posto depois a gente vai vir com a pizzaria, que depois a gente vai vir com a hamburgueria. Então esse é um complexo gastronômico. Mas é o mesmo dono ou não são donos diferentes? O mesmo dono está Ah, abrindo essas
nessas 3 frentes aí gastronômicas. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a alimentação é a coisa mais relevante no mercado, porque você pode substituir algumas outras coisas, né? Você pode deixar de fazer isso, fazer aquilo, mas as pessoas não deixam de comer. As pessoas podem trocar o carro para ir de bicicleta para o trabalho. Isso pode acontecer. Pode trocar o carro, a gasolina, por um carro elétrico. Isso pode acontecer. Mas as pessoas não vão deixar de comer. E eu tenho alertado muito. Estive num evento em São Paulo, eu alertei muito o pessoal quando eu disse: olha, você sabe qual o produto que a McDonald's mais vende no Brasil? As pessoas disseram: não, e Big Mac? Eu falei: não, batata frita. Porque está em todos. E eu te pergunto, qual é a loja de conveniência no Brasil que vende batata frita? Pessoal, não, nenhuma. Eu falei: não, não tem. Mas por que vocês não vendem batata frita? Porque só o McDonald's tem o direito de vender batata frita? Para que os donos de lojas de conveniência, os donos de restaurantes, eles entendam que as pessoas comem, as pessoas se alimentam. Numa família, a diversidade alimentar hoje não é da minha época, Lore. Na minha época, chegava lá, bota aqui, carne de sol, acabou, todo mundo comia. Hoje não, hoje é um quer um como outro como não sei o quê. Essa diversidade a gente tem que entender para o cliente, tem que deixar isso à vontade do cliente, né? Quanto mais você conseguir atender a diversidade desses clientes, mais receita você vai ter. Você falou tanto aqui de ticket médio, de Sim. melhorar. E o restaurante, ele tem uma grande vantagem, né? Trabalhar todos aqueles sensoriais que a gente falou. Então, ele consegue conectar muito mais o público, porque no ramo de alimentação, como você disse, assim, outros consumos do varejo é algo que você pode segurar, você pode consumir no outro momento, mas a alimentação não. E aí, quando você traz para um restaurante, e hoje em dia, assim, a gente tem trabalhado bastante um nicho, que é o ramo de padarias. As padarias já se reinventaram, é uma nova forma de consumo. Hoje em dia a gente não tem mais aquela padaria como antigamente, que era só o pão e tchau. Então, assim, já é um novo olhar sobre esse novo perfil do consumidor. Para os restaurantes também. Então, quando você vai projetar esse espaço, né, gastronômico, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, mas quando a gente fala gastronômico parece ser uma coisa muito chique. Então, assim, esse espaço de consumo de alimentação, a gente tem que projetar se conectando também com o cliente. Então, não adianta você fazer sem você pensar nessa marca. O que essa marca ela quer traduzir? Como é que você quer que seu cliente se sinta dentro daquele espaço? Qual a imagem que você quer passar para aquele cliente? Esse açaí, por exemplo, ele disse: eu quero quebrar, eu quero romper com um perfil tradicional de açaí. Eu não quero que as pessoas... Cores roxas, azuis, aquela coisa... Não, você vai ver um laranja, você vai ver um verde, você vai ver um verde meio turquesa. Então a gente inovou. Mas a gente inovou casando com a identidade de marca dele. Ele disse: eu quero oferecer um produto também, um açaí um pouquinho diferente. Quem quiser comer o tradicional, vai ter o tradicional, óbvio. Mas quem quiser comer um açaí mais gastronômico, mais diferenciado... Mais gourmet. Mais gourmet. Pronto, gostei. Mais gourmet. Vai ter. Então, é você ter esse olhar desse plano de negócio, quem ele quer atingir, com essa identidade de marca, como é que ele quer fazer com que o cliente dele se sinta dentro daquele espaço. Perfeito, Lorena. Olha, você quebrou alguns paradigmas aqui e eu quero aqui. A gente já está chegando aqui no final do nosso podcast. Cara, eu acho que a gente tem papo aí para mais outro podcast, viu? A gente vai ter que... Eu tinha pensado aqui em alguns pontos bastante relevantes, mas eu queria ver com você assim, teria algum, você não precisa citar nomes, mas teve algum que foi assim seu maior desafio, aquela pedra rústica que você conseguiu transformar num diamante? Essa é a primeira pergunta para a gente finalizar. E a segunda é: existe algum acompanhamento? Você tem retorno? Você tem ideia? O pessoal te procura depois, fala: ó, cara, olha, Lorena, me ajudou muito, olha, tá, existe essa relação, continua, que eu fiquei curioso, né? Porque você não faz projetos, né? Você faz uma consultoria generalizada, direcionada para o consumidor,
me chamou a atenção no dia que você foi para o lançamento do meu primeiro livro, né? Que você falou, olha, eu olho o consumidor e eu fiquei pensando, para um arquiteto olhar para o consumidor, claro, precisa, né? Precisa saber o que, que a pessoa quer, mas não era isso que você estava falando, o recado foi outro. E você teve essa pedreira, você, se não teve, não tem problema, ou se não puder falar o nome também, não precisa. Sempre tem, né? Mas teve um cliente que foi muito interessante. Eu vou testar nomes porque está na minha rede social, vocês podem depois ver o projeto, porque eu achei muito bonito, sinal. Chamada Distribuidora Freitas. Distribuidora Freitas tinha uma logomarca, que como eu lhe disse, meu primeiro passo é olhar para a identidade de marca. E aí, quando ela me apresentou a marca dela e me apresentou o plano de negócio dela, onde ela queria chegar, como é que ela queria atingir, eu disse, a sua logomarca não está batendo, sua identidade de marca não está batendo com o teu objetivo. Isso não quer dizer, gente, que aquela logomarca, ela não faz mais sentido. Ela nunca fez, eu não estou criticando essa logomarca. Mas ela fez sentido para aquele momento, para um momento que aconteceu. Perfeito. Aquele início de loja. Agora que ela está num outro passo, num outro patamar, essa logomarca, ela deve acompanhar também o crescimento da empresa. Essa nova marca, essa nova identidade de marca. Então, quando ela disse assim, não tenho mais logomarca, eu disse, como assim? Ela disse, eu não quero mais usar. Eu disse, não faça isso comigo. Eu só consigo projetar tendo uma marca. Se você não me diz uma marca, eu não consigo. Não, você faz uma loja assim, básica, que aí depois a gente faz a logomarca. Eu disse, pelo amor de Deus, não, de jeito nenhum, a gente não vai fazer isso. Ela querendo facilitar o negócio, mas estava jogando era lenha no meu fogo. Deus do céu, eu fiquei desesperada. Eu disse, pera, aí eu disse, a gente tinha reunião, ela disse, mas eu preciso abrir, você vai fazer com a sua expertise, você vai fazer essa loja. Eu disse, meu Deus, eu não consigo fazer uma loja sem marca. E aí, é que eu falo marca, o nome tinha, mas eu digo a logomarca, o tipo, a tipografia. E aí eu preciso ter identidade de marca, cores e tudo. Enfim, eu criei isso tudo para ela. Eu fiz apenas um quadrado, coloquei uma nova letra que combinava mais com... Aí ela disse, pronto, vai ser essa minha logomarca. Eu disse, não faça isso não! Pelo amor de Deus, isso daqui é só um espaço para você botar a sua futura logomarca. E essa logomarca ficou. E está lá até hoje. Lorena, e a gente colocou arquitetura e design. Então agora você me design também marca. E aí foi um grande desafio, mas a loja ficou linda, ficou ótima, tá vendendo super bem, performando super bem. E a gente fica muito feliz com esse feedback. E esse feedback, sim, muitas vezes eu vou atrás, às vezes eles esquecem de mim. Mas às vezes eu vou atrás, eu digo, olha, com 3 meses, pelo menos eu bato na tua porta para você me dar pelo menos um feedback. Você não vai dizer números, mas eu quero um percentual. E o que a gente tem visto ultimamente, quando a gente está cada vez mais personalizando esses projetos, é essa margem de vendas aumentando. Então, assim, antes, por exemplo, quando eu pegava um feedback de um cliente, ele me dizia assim, depois de 3 meses, aí ele me dizia assim, eu aumentei 40% minhas vendas, eu aumentei 30%, eu aumentei 50%. 50% para mim já era muito. Então, ultimamente, quando a gente está afunilando cada vez mais esse cliente, ele está me trazendo feedbacks de dobrar as vendas. Então, assim, é algo que me deixa muito feliz pelo trabalho que a gente está fazendo, transformando esses negócios e fazendo com que eles vendam cada vez mais. Sensacional. Lorena, eu convidar todos que estão assistindo esse podcast para acessar as redes sociais. Vamos lá, @arquitetura integrada no Instagram. O que tem mais? Tem o site, que é www.arquitetura-integrada. É super fácil, arquitetura integrada, gente. Não tem erro. Nesses dois caminhos podem te encontrar facilmente, podem entrar em contato. Essa consulta, essa ida lá tem custo, o cara, não sei, porque às vezes muita gente fala que investir num arquiteto, numa arquiteta é um investimento muito alto. Muita gente tem medo, né? Pois é, isso daí a gente está desmistificando um pouco, porque quando a gente fala hoje em dia, né, de um valor de um projeto de arquitetura, muitas vezes é 5 ou 10% do valor do investimento como um todo. Só que é o primeiro impacto de desembolso, né? Então, isso acaba criando assim, é tudo isso, mas muitas vezes não é.
E quando você vê que o valor do projeto ele é retirado no primeiro mês de vendas, então assim, o primeiro mês de vendas já pagou, muitas vezes, né? E você consegue observar por um outro lado, por uma outra veia, que arquiteto ele não é caro, pelo contrário, ele é um investimento para fazer que fature muito mais. Para que a sua obra saia barata, né? É um E a investimento para obra que a sua obra sai saia mais barata. barata. Eu sempre digo isso, até para os meus colegas engenheiros, eu faço muitas propagandas deles, eu disse, pelo amor de Deus, não toca a tua obra só com pedreiro e mestre, porque ele vai gastar muito mais do que você contratar uma construtora. Então, a gente tem várias construtoras parceiras também que ajudam a gente nesse trabalho da gente fazer com que o nosso cliente economize e consiga fazer uma arquitetura dentro do que a gente projetou, com mais eficiência. Ou seja, te chama, você vai lá, faz um diagnóstico completo e apresenta para o varejista, diz, olha, o que você precisa é isso, isso, isso. Tem que ter aquela reunião que você falou com ele, né? Entender o Isso. negócio. Se tiver o plano de negócios, melhor ainda, porque você consegue entender o que realmente ele quer, Esse né? norte do negócio dele para que a gente seja mais assertivo. Sim, eu digo que esse primeiro diagnóstico ele é para quem tem um espaço físico. Agora, se caso assim não tem um espaço físico, vou ainda procurar um ponto para alugar, a gente também pode fazer esse trabalho de ajudar você a escolher o melhor ponto para você implantar a sua loja, Olha através aí. de uma viabilidade de implantação do projeto. Então, é muito legal, a gente faz uma análise de fluxo, uma análise de quais são o perfil do cliente que as pessoas podem, né, colocar naquele espaço. A gente faz uma avaliação, por exemplo, ele vai avaliar esse ponto aqui, eu posso fazer uma visita técnica lá e avaliar se vai caber todos os equipamentos dele ou não dentro desse espaço antes dele fechar o negócio. Porque muitas vezes esse aluguel ele é bem oneroso dentro do negócio. A gente tem aluguéis bem altos, que E bem tem mais caro até do que o valor do projeto. tem contrato com multa, tem um monte Isso. de coisa. Você pode evitar tudo isso se você fizer uma pré-análise. Então, se você já tem o seu negócio, você pode fazer todo esse trabalho de diagnóstico. Se você ainda não tem, está pensando, cara, olha, se aposentou, fez um acordo com a empresa, pegou uma grana, cuidado para não torrar esse dinheiro de forma errada, né? Vamos pegar esse investimento e fazer da forma correta. Vamos contratar aqui arquitetura integrada, que o e-mail é contato@arquiteturaintegrada.com.br. Pode mandar um e-mail, pode ir lá no Instagram, pode ir lá no site, você vai entrar em contato com Lorena. Lorena, eu te agradeço demais. Obrigado por ter Obrigada vindo. a Obrigado por você ter pelo vindo no convite. Sextou com o RJ, que é o podcast mais improvisado do mercado, que eu moro onde vocês passam férias, né? Mas a Lorena também. A Lorena também mora onde vocês passam férias. Então venham passar férias aqui e venham conhecer a gente. Lorena, eu vou deixar aqui os microfones, as câmeras abertas para você. Qual recado você quer mandar? Um alô aí para os teus clientes. Vamos mandar esse vídeo depois para todos eles e tal, Vamos para eles sim. verem. Queria primeiramente agradecer o convite, compartilhar, trocar essas figurinhas aqui com vocês sobre varejo, sempre sobre espaço comercial, arquitetura comercial. Para mim, assim, eu sou muito, como é que eu posso explicar? Eu sou muito entusiasmada por falar sobre arquitetura comercial, porque é algo que me picou, como a gente estava conversando aqui. Eu trabalhei para a rede supermercado Walmart e quando eu conheci, assim, de fato as estratégias do varejo, o que é que a gente pode fazer com que meu cliente venda mais através de estratégia, é algo que eu me motivo. Então, eu não me permito que meu cliente não saia com um projeto que saia perfeito para ele, para a realidade dele, para aquele momento dele. Então, eu queria deixar aqui como recado, você empreendedor, saiba que você pode fazer uma arquitetura comercial estratégica, você pode fazer com que você venda mais através de estratégia. Então, comece a analisar o seu consumidor, o seu espaço físico, a sua marca, né? A gente pode passar por um rebrand e você conseguir se conectar mais com esse cliente, você fazer um novo posicionamento de produtos dentro da sua loja que faz com que você venda mais. Muitas vezes não precisa existir um desprendimento muito grande financeiro. Porque as pessoas têm essa ideia, eu não vou chamar um arquiteto aqui porque ela vai botar tudo abaixo e eu vou ter que aqui gastar horrores. Não é essa a intenção da arquitetura comercial. A arquitetura comercial, premissa base, fazer com que você venda mais. Então, para você vender mais, é através de estratégia, e aí
o design, né, é a roupa que a gente veste no final. Perfeito, Lorena. Esse entusiasmo é contagiante, viu? Você me contagiou. E é isso aí, pessoal. A gente precisa entender que tem que ter planejamento, tem que olhar o negócio com um olhar fixo no consumidor, tem que entender que a loja física, ela não compete só com as lojas físicas, né? O teu concorrente está do teu lado, mas ele também está nas lojas online. Então, se você não tiver alguma atratividade, se você não tiver facilidades, se você não olhar o fluxo, se você não melhorar a roupagem, né, as cores, a imagem, isso, o que vai acontecer é que você vai perder clientes e depois vai reclamar disso, daquilo, não vai nem saber. Lorena, obrigado. Sextou com o RJ vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal.